Olá, bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre técnicas e ferramentas para maximizar os resultados dos empreendedores na gestão e construir um negócio próspero. E quem vai passar todas as dicas para você é o Valdez Monterazzo, especialista em negócios, liderança e psicologia positiva. Valdez, bem-vindo! Muito obrigado, Vivian. Uma honra estar aqui com o teu programa. Obrigada, a gente que agradece aí pela sua presença. Valdez, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Locomotiva, essa comunidade de empresários que você criou. Maravilha. A Locomotiva é exatamente o que você falou, uma comunidade de desenvolvimento humano e empresarial. Então, trabalhando com pequenos e médios empresários, e o grande propósito por trás da Locomotiva é o de promover o desenvolvimento e a prosperidade desses membros, desses empresários que fazem parte. Isso através do desenvolvimento de competências, tanto competências de gestão, como competências humanas relacionadas à inteligência emocional e até ter uma mente mais aguçada. Então, através do desenvolvimento constante, esses empresários, essas pessoas que participam, conseguem, vamos dizer, ter melhores resultados pessoais e empresariais. Esse é a grande razão por trás da Locomotiva. Que bom que você perguntou. Maravilha, então vamos direto ao ponto e você dá umas dicas aqui para o nosso telespectador. Quais são as técnicas para ser um bom gestor? Gestão é engraçado porque é uma daquelas palavras quase que tabu. Todo mundo sabe o que é gestão, mas ninguém sabe falar o que é gestão. É interessante, não é? Então, imagina, gestão empresarial, gestão de pessoas, etc. Mas vamos pegar bem o que é o mais simples da gestão, bem o princípio, sabe? Se pensarmos bem sobre gestão nada mais é do que uma habilidade de controlar processos e resultados, entende? Quando a gente fala de gestão para pequenas e médias empresas, isso nada mais é do que a capacidade, a habilidade de planejar resultados, organizar resultados, delegar funções a nossos colaboradores, saber supervisionar e medir resultados também, sabe? Então, praticamente é fazer esse ciclo de planejamento, delegação e medição e fazer isso tudo novamente de maneira inteligente, de maneira que promova uma melhoria contínua dentro da empresa como um todo, e não importa muitas vezes se ela é grande, se ela é pequena. O ponto é o seguinte: se a gente tem um pouquinho de gestão lá, os resultados começam a vir de maneira mais abundante, sabe? E qual é o passo a passo para fazer um bom ciclo? Qual é a primeira coisa que você indica? Muito bom. O primeiro passo, sem dúvidas, é saber o que se quer, sabe? Então é fazer um bom planejamento de resultados. Ou seja, se eu quero fazer a gestão, por exemplo, no time comercial, a primeira coisa é a seguinte: que metas eu quero para essas pessoas, para a área como um todo? Se eu quero fazer a gestão da operação da minha empresa, idem. O que significa qualidade para mim? O que significa um bom atendimento? E a partir disso, a gente consegue organizar, delegar tarefas e fazer a empresa funcionar de maneira, vamos colocar de uma maneira bem fácil, mais redonda, sabe? Sem grandes atropelos e retrabalhos. Mas tem que estar junto durante esse ciclo, Valdez? No passo a passo? É importante, olha como é interessante, é importante que o empresário, o empreendedor, ele participe sim de todo o processo de gestão. Muitas vezes ele não é a pessoa que vai, vamos dizer, executar as tarefas, principalmente quando a gente fala de tarefas operacionais, mas sem dúvida é crucial que ele supervisione a execução delas e principalmente que ele meça os resultados que foram alcançados ou não pela equipe, até para fazer correções e fornecer feedbacks e promover o crescimento da empresa, sabe? Então não é aquela coisa, não é somente passar adiante e delargar, e sim delegar corretamente e participar da gestão da empresa. É verdade, todo mundo fala isso, não é delargar, né? É delegar, né? Tá junto sempre ali com os colaboradores. Valdez, como prosperar nos negócios e nas vendas? Já que você falou aí da parte comercial, vamos dar uma dica aqui para o nosso telespectador. Esperar a sorte talvez não seja uma boa estratégia para se dar bem. O que é que quero falar por isso? Se nós queremos melhores resultados nas vendas, é crucial que nós tomemos as ações necessárias para que as vendas aconteçam. Isso implica no desenvolvimento de competências dentro do próprio dono da empresa, como também das pessoas que estão na linha de frente, os vendedores, sabe? Ou seja, simplesmente esperar que o cliente bata na porta e se feche bons contratos, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: uma preparação constante, uma capacitação a longo prazo e principalmente a adoção de estratégias e práticas
para que a empresa como um todo tenha mais chances de dar certo, sabe? Então não tem receita de bolo, o que tem sim são boas práticas que podem e devem ser implementadas. O que eu quero falar com tudo isso é que muito do que se pratica em gestão de pequenas e médias empresas já foi criado. Não é preciso que o empresário, que o empreendedor, seja pequeno ou não, ele invente coisas da cabeça. Ele pode, vamos dizer, começar com o pé direito e já adotar boas práticas que garantem assim, muita assertividade em bons resultados, inclusive no comercial também. E quais são essas boas práticas? Ligar para os clientes, fazer um boca a boca? Você pode dar um passo a passo aí pra gente? Claro, dou sim. Quando a gente fala de vendas do comercial em específico, vendas é mais uma competência. Uma competência ela tem sub-habilidades, sabe, Vivian? Imagina só, vendas começa com uma boa prospecção. Ou seja, é a habilidade de saber quem é o público-alvo da empresa, saber se relacionar com esse público-alvo, saber fazer um bom diagnóstico, entender o que o cliente precisa, apresentar corretamente o produto, a solução que encaixa na necessidade do cliente e, principalmente, né, fechar boas vendas para garantir um fluxo financeiro adequado para a empresa sobreviver. Quando a empresa como um todo começa a se especializar nessas sub-habilidades, ou seja, a fazer uma boa prospecção, a fazer um bom diagnóstico, manter um bom relacionamento com o cliente, apresentar de maneira eficaz o produto ou a solução, aí sim, a gente está falando das causas que geram uma consequência positiva, que é o aumento do faturamento da empresa. Não sei se ficou claro o que eu tento... Ficou claro, eu queria que você especificasse um pouquinho o que são essas sub-habilidades, né? E como fazer o colaborador entender perfeitamente sobre o produto e passar esse amor ao cliente, fazer com que ele compre aquele produto. Imagina só, todo produto e todo serviço, Vivian, ele tem ou deveria ter diferenciais competitivos. Independente do que eu estou comprando, seja um celular, seja uma televisão, ou seja uma prestação de serviço, sabe? O ponto-chave que os colaboradores têm que saber é o seguinte: como é que o meu produto, o meu serviço se diferencia no mercado em relação a todos os demais? E esse ser, assim, um argumento de vendas-chave, porque senão vira aquela guerra de preço, que nem sempre é saudável, entende? Para a empresa, para ele mesmo, né, em termos de comissões. Então, qual é a ideia central? E principalmente, sabe, Vivian, é o colaborador saber e entender cada passo do processo de vendas, para que ele tenha autonomia de fazer de fazer as vendas acontecerem e, naturalmente, sabe, ter a figura também do gestor, que seja o dono da empresa ou uma figura de liderança dentro, acompanhar esses resultados de maneira constante, sabe, de maneira sistemática. Você fala muito sobre o gestor, né? Sobre a gestão, o quanto ela é importante. E no seu curso também, na sua palestra, você fala sobre a psicologia positiva, né? Eu queria entender o que é isso, o que é essa psicologia positiva e como ela ajuda na vida do empreendedor dentro da gestão. O grande ponto-chave da psicologia positiva é trabalhar o florescimento do indivíduo. Quando a gente fala de florescimento, a gente está falando de desenvolver emoções positivas, desenvolver resiliência, desenvolver eficácia, desenvolver esperança no futuro, capacidades socioemocionais que garantem que, principalmente quando a gente fala do pequeno e médio empresário, são cruciais, até porque são pessoas que estão submetidas, né, Vivian, a uma pressão extrema, sabe? Pessoas que estão submetidas à pressão financeira de trazer caixa para a empresa, problema com os funcionários, problemas com clientes, problemas familiares. Então, a psicologia positiva vem para desenvolver o indivíduo que está por trás da empresa, sabe? E uma vez que a pessoa está bem, é natural que ela consiga tracionar muitos resultados das empresas. E é muito interessante, sabe? Porque quando a gente fala de pequenos negócios, eles se misturam muito com a figura do dono. E uma vez que o dono não está bem, seja por um problema familiar, um problema pessoal, é muito comum que os resultados de negócio caiam também, sabe? Então, fortalecer a figura de quem está por trás do negócio, esse vamos dizer, é o princípio da psicologia positiva quando a gente aplica isso para um ambiente de negócios, entende? E que empreender com alegria, ser positivo sempre, passar isso para a equipe, isso vai refletir na empresa? Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque quando a pessoa está bem, né, vamos dizer, quando ele se identifica com aquele negócio, está feliz de estar lá dentro, a gente fala que isso chama engajamento, sabe? Isso transmite também para a equipe e olha que interessante, né? Hoje em dia nós vivemos uma crise de engajamento.
Então, as pessoas trabalham em determinada empresa e, na verdade, elas não querem trabalhar lá, então trabalham mal. Então, isso faz parte do que se chama de liderança, sabe? Uma boa liderança é quando o dono, a figura que tá comandando, sabe? Ele é capaz de trazer engajamento para a empresa. Ou seja, ele tem um trato com as pessoas, ele consegue transmitir isso de uma maneira tão clara, tão boa, que as pessoas querem trabalhar, sabe? E uma vez que se quer trabalhar naquele lugar, muitos dos problemas comuns começam a desaparecer. O que eu quero falar por isso, sabe? Problemas de relacionamento muito chatos, problemas de falta, de absenteísmo, sabe? Porque quando a pessoa quer trabalhar de verdade lá, fica mais fácil. Ou seja, acaba aquela questão de corpo mole, sabe? Então, e por sinal, é um dos maiores desafios quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de gestão, como tornar empresários que nunca trabalharam, nunca estudaram sobre isso, como torná-los bons líderes. E hoje em dia existe muita técnica para isso, existe muita metodologia para isso também, sabe, Vivian? Fala um pouquinho dessa técnica então pra gente. Eu falo sim. Muito bom. Imagine o seguinte, primeiro eu queria fazer aqui uma bela distinção. Ser um bom gestor é diferente de ser um bom líder. Porque um gestor, ser um bom gestor está relacionado a resultados, a métricas, a processos, enquanto que liderança, a gente está falando de liderança de pessoas, de seres humanos. Então, liderança tem a ver com engajar pessoas a uma determinada direção. Como é que a gente faz isso, sabe? O primeiro ponto é entender sobre ser humano, sobre pessoas, ou seja, aquela pessoa que está do meu lado ali, ela trabalha na empresa por quê, sabe? Qual é a razão que está por trás disso? A gente chama isso de motivação. Existe toda vamos dizer, uma hierarquia de motivação dentro das pessoas, sabe? Todo mundo já ouviu falar aquela seguinte questão, né? É muito comum nos empreendedores. Eu pago o funcionário, ele devia fazer já tudo, eu não estou pagando para ele? Legal, quando a gente fala sobre isso, tem que pagar mesmo, até porque senão não tem um contrato ali dentro, sabe? Mas isso não é tudo. Imagina que tem níveis de motivação superiores. Quando a gente fala de salário e benefício, a gente está falando do nível mais básico, que é sobrevivência e a segurança da pessoa que está lá trabalhando. Existem níveis superiores. Um deles a gente fala de pertencimento. O que eu quero falar por isso? Quando o gestor, o líder, ele consegue transmitir para a equipe que ela pertence àquele ambiente e que a presença dela é importante ali dentro, começa a ter um vínculo, e esse vínculo é muito forte, sabe? E isso traz um engajamento muito forte, muito bom. Ou seja, ninguém quer participar de um ambiente que você não sente que pertence. Outro ponto crucial, a gente fala que é a estima do colaborador. E isso acontece quando ele começa a crescer dentro da empresa, a sentir que suas habilidades estão sendo desenvolvidas, sabe? Isso vem muito com a presença do gestor de dar o feedback adequado, de dar o elogio adequado quando o trabalho é bem feito. Ou seja, entende? A atividade de liderança literalmente tem que estar muito presente dentro do dia a dia da empresa. Não é somente largar um colaborador lá dentro e esperar o melhor. Por sinal, por ter esse tipo de atitude, a maioria das empresas tem uma rotatividade absurda nos seus negócios. E isso é bastante caro, né? É caro contratar pessoas e também é bastante caro demitir pessoas. O mundo ideal é investir tempo e energia em desenvolver as pessoas dentro do negócio para que elas tenham uma vida longa e tragam bastante resultado. Então, tudo isso cabe ao líder, né? O gestor, que é líder e gestor ao mesmo tempo. Então, ele vai cuidar dos colaboradores, da motivação. E ele, como gestor, vai cuidar da parte da logística, como está o produto, se está sendo produtivo. Perfeito. A ideia é bem nesse sentido. Legal. Então, já que a gente falou em produtividade, como ser produtivo, um colaborador produtivo, um gestor produtivo que venda bastante o produto dele? Muito bom, muito bom. Produtividade, quando a gente fala produtividade do ser humano, né? Produtividade humana, produtividade pessoal está intimamente relacionado à gestão do tempo, sabe, Vivi? Então é a forma como as pessoas, os gestores, os colaboradores também, gerenciam o seu tempo ao longo do dia a dia. E, pasme, sabe, estudos dos Estados Unidos mostraram que o tempo de um executivo
em média, é desperdiçado entre 40% a 60%. Quer dizer que se uma pessoa, em média, trabalha 10 horas, entre 4 a 6 horas está sendo desperdiçadas com atividades totalmente irrelevantes. Você já pensou que estatística absurda? Irrelevantes tipo o quê? Redes sociais? Porque hoje em dia até muitos clientes você pega pelas redes sociais, né? Você conversa com ele pelas redes sociais. Você acha que isso acaba distraindo um pouquinho? Sem dúvida, é um fator que pode atrapalhar, sabe? Dependendo da atividade. Claro que se a pessoa trabalha nas mídias sociais, tudo bem, sabe? E utilizado com inteligência. Mas imagina, não é só isso, sabe? Imagina o seguinte, todo cargo, né, ele tem atividades chaves, ele tem responsabilidades que deveriam estar sendo cumpridas, entende? Quando a gente fala de desperdiçar tempo, quer dizer o seguinte, ele não está fazendo o que deveria, o colaborador, o gestor, quem quer que seja, ou até o dono da empresa, e está perdendo tempo com qualquer outra coisa que não tem nenhum tipo de relevância para o negócio ou para a função dele naquele momento, sabe? E isso inclui, sabe, redes sociais, inclui conversas paralelas que estão fora de tempo, inclui interrupções no trabalho que não deveriam estar acontecendo, ou até mesmo quando ele para fazer o que deveria e faz algo totalmente paralelo que não vai ter nenhum impacto no negócio naquele momento, sabe? Quando a gente fala de produtividade, é simplesmente o seguinte, sabe? É a capacidade das pessoas, dos profissionais, de focar e executar o que é mais importante e prioritário naquele momento, sabe? Imagina, se toda empresa está fazendo isso, cara, espetacular. Quer dizer que a produtividade tende a ser muito maior. É verdade. Vamos dizer que a produtividade da empresa está em alta, está indo tudo bem. Como definir os valores da empresa e passar esse valor no produto? Imagina que é o seguinte, quais são as regras comportamentais e de decisão que não podem ser quebradas? E aí vem muito do que o dono, ou vamos dizer, as pessoas, a figura de liderança estão lá para decidir. Ou seja, o que é importante naquele ambiente profissional que se alguém quebrar, ele não está condizendo com aquele ambiente. Por exemplo, responsabilidade pode ser um valor. Então, quem trabalha naquela empresa deveria ter isso no seu DNA, entende? Bons relacionamentos pode ser um valor, ou não, sabe? Mas se definir que é um valor para aquela empresa, quer dizer que todos os profissionais que trabalham lá, eles deveriam manter e cultivar bons relacionamentos entre si e também com os clientes, sabe? E como eu passo isso para o produto? Muito bom, muito bom. Para o produto, imagina que é uma prestação de serviço, até para dar um exemplo. Todos os valores que estão representados lá na ideologia da empresa, eles têm que estar presentes em todo aquele atendimento. Se eu falo que bons relacionamentos é importante para minha empresa e na ponta lá, na hora de fazer um serviço, eu xingo o cliente, cara, eu não estou condizente. Entende? Eu não tô respeitando o meu sistema de valores. Fazer isso transmitir para o produto nada mais é do que respeitar essas ideias que a liderança mesmo estabeleceu como importante para o negócio. Que, por sinal, né, os gestores e líderes são os principais espelhos dos valores da empresa para toda a equipe, para toda a hierarquia. Imagina só, você falou que ética é importante para a empresa e os principais líderes, eles claramente estão fazendo algo errado, qual é a chance dos colaboradores respeitarem aquele valor após isso, entende? Esse é o grande ponto. Isso é muito crucial, porque quando a empresa tem uma cultura forte, ou seja, tem um sistema de valores que está integrado, o que acontece é que pessoas que gostam daqueles valores e respeitam aqueles valores são atraídas àquela empresa, então colaboradores mais leais e até mais produtivos também. E as pessoas que não se identificam, elas começam a sair naturalmente, o que é muito bom também, sabe? Ou seja, a gente começa a ter uma maior aderência da cultura da empresa com a personalidade dos colaboradores. Isso, em termos de engajamento, é espetacular. É muito bom, né? E se você vende um carrinho, o valor tem que estar nele, né? Você não vai vender um carrinho que cai a roda, né? Senão você vai mostrar para os seus colaboradores que tanto faz o cliente para você, né? Que o valor tá ali no produto também, o carrinho é perfeito, a criança vai lá, desliza com o carrinho, ele anda, dá ré. Perfeito. Muito bom, Valdez. Valdez, empreender é sorte ou planejamento?
Bela pergunta. Muito pouco de sorte tem em empreender, sabe? Principalmente no Brasil, Vivian, que tem condições que não são tão favoráveis. Então tem muito de competência, planejamento e estratégia, sabe? A gente fala que esperar, até voltando uma fala anterior minha, sabe? Esperar que o cliente bata na porta e você faça uma venda, não é estratégia, é sorte. Esperar que espontaneamente os colaboradores estejam engajados, competentes, não é estratégia, é sorte, sabe? Esperar que a empresa cresça sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de estrutura, não é estratégia, é sorte. E sorte, volto a dizer, talvez não seja uma boa estratégia de desenvolvimento de negócio, sabe? Então, é verdade. A pessoa, quando dá certo, né, tá no sucesso falar, depois vão dizer que foi sorte, né? Exatamente. Tem isso, né? Não vê todo o desenvolvimento que aquela empresa, aquela pessoa passou. Não vê, vamos dizer, todo o esforço, todo o trabalho, toda energia gasta. Aí eu falo tanta energia de ir lá e executar o que tem que ser feito, com energia mental também, de planejar e aprender novas coisas, entende? Então, depois de estar pronto é muito fácil, né? Todo mundo poderia fazer. Empreender é planejar, então, né, Valdez? Envolve muito planejar também, com certeza. Com certeza. Bom, já que é planejamento, como fazer ações efetivas de vendas? Imagina como fazer ações efetivas de vendas. Primeiro pensar, o que é que eu estou vendendo? Isso significa o seguinte, quais são as características e benefícios que meu produto ou serviço tem para um cliente específico. Inclusive, isso é outro passo, que é definir, cara, quem é que compra esse produto. Isso se chama, no ambiente do marketing, né, do cliente ideal. Quem é essa pessoa? Quais são seus desejos, quais são seus anseios? Imagina que depois é entender onde é que eu localizo esse cliente. E vou localizar ele no ambiente online, seria alguma mídia social, algum anúncio, ou teria que ir presencialmente, que acontece também, consigo acessá-lo através de uma rede de networking. Não sei, imagina, mas isso aí tem que ser planejado e pensado antes de ir a campo. Logo na sequência é imaginar, uma vez que eu cheguei na frente desse meu cliente, vamos lá, como é que eu faço? Como é que eu faço para fazer uma venda efetiva? Como é que processo eu vou adotar, sabe? O que é que eu vou falar na frente dele? Que perguntas eu vou fazer? Como é que eu vou apresentar o produto que eu quero comercializar? E fazer isso de maneira, vamos dizer, a corrigir os pontos, de forma que na próxima visita eu já faça um pouco melhor, sabe? O que eu quero dizer, sabe, Vivian, é o seguinte: não existe quando falar de gestão e de empreendedorismo, inclusive de vendas também, não existe uma bala de prata, uma receita mágica, sabe? O que existe são boas práticas que, se adotadas de maneira sistemática, de maneira inteligente, tendem a aumentar as vendas em quantidade e qualidade também, entende? Então, parte de um bom planejamento e, principalmente, uma boa adoção na vida real de práticas interessantes. Não ficar, vamos lá, preso ao que sempre foi feito, mas sim pensar em fazer cada vez melhor. É verdade. Você falou que não tem bala de prata, mas tem 5 dicas de ouro para ser um grande empreendedor? Primeiro, eu falaria o seguinte para ele: você é um empreendedor, você não é o colaborador da sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto, que é uma questão de mentalidade, que ele é o dono da empresa, entender que o dono faz algumas coisas. E se ele se colocar numa posição que não é de dono, ninguém vai fazer a posição de dono, que é de olhar para o futuro, olhar para as vendas, olhar para a equipe, etc. Segunda dica seria a seguinte: planeje o futuro de maneira muito clara. Saiba muito bem o que é que você espera da tua empresa, o que é que você espera de si, onde você quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque isso é o que vai fazer uma convergência de ações e de iniciativas para crescer o teu negócio. Terceiro ponto seria: cuide com muito carinho do teu marketing e das tuas vendas, porque no final das contas a empresa pode ser linda, tem um propósito muito bonito e impactar pessoas, mas é o seguinte: se não tiver um cliente, a empresa quebra, seja qualquer uma, inclusive uma ONG quebra se não tiver se não tiver o faturamento entrando, sabe? Qualquer tipo de negócio. Então, cuide com muito carinho, né? Gaste bastante tempo em planejar e tomar ações efetivas relacionadas a marketing e vendas. Quarto ponto seria: olha para dentro da tua empresa também com muito carinho. Ou seja, cuida dos seus processos,
dos teus colaboradores. Importante garantir que as pessoas corretas estão trabalhando contigo para que você tenha, vamos dizer, a tua operação rodando de maneira muito fluida e muito adequada, ou seja, muita atenção também na gestão e na liderança. E por último, quinta dica seria, surpreendentemente, tá bom? É uma dica que pode, se não for bem feita, ela pode atrapalhar todas as outras, que é o seguinte: empresário, olha para você também, cara. Porque muitas vezes de que adianta construir um negócio, ganhar dinheiro, impactar pessoas e daqui a pouco, literalmente, ter um ataque cardíaco e morrer. De que aconteceu? De que fez? Ou de que adianta fazer tudo isso a custo da tua família ou a custo do teu tempo, sabe? Não aproveitar a jornada e, inclusive, desfrutar do que foi conquistado, sabe? Então, esse último ponto também é bem crucial e bem negligenciado. Muito bom, Valdez. Agora, para finalizar, um bate-bola. Pode responder só com uma palavra ou, no máximo, com uma frase, hein? Quero ver. Ser empreendedor é? Uma paixão. Muito bom, Valdez. Muito obrigada pela sua participação, viu? Foi um prazer ter suas dicas aqui pra gente. Eu que agradeço, Vivian. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero ter ajudado bastante aqui o público de empreendedores. E, bem, uma grande honra estar aqui com vocês, tá bom? A gente que agradece, cheio de dicas boas. E você gostou? Viu? Empreender é possível, mas tem que planejar. Não perca o próximo Rumo Certo, que vai levar você ao sucesso do seu empreendimento. Até o próximo, tchau!